dia da volta do Senhor. Amém. Isso quer dizer que a importância do casal aumenta dia após dia. Porque existe uma responsabilidade, existe uma missão para cada casal. O tema geral dessa comunhão é Economia Divina em Meu Lar. Esse tema é devido ao tema da conferência internacional, que é Economia Divina. E essa vez, Deus, ali em Sumaré, nos falou de uma maneira bastante forte sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Que Deus tem um plano, Deus tem uma administração, e nós fazemos parte desse plano. E realmente é uma glória fazer parte desse plano. E isso é algo real, não é uma doutrina. Nós vimos, através da vida de José, como a vida dele foi para esse plano eterno de Deus. E se nós olharmos o livro de Gênesis, nós podemos ver que quando Deus criou o homem, criou segundo a sua imagem e semelhança e deu ao homem o domínio. Mas quando ele criou o homem, ele criou de uma maneira muito especial. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou o homem para que o homem se multiplicasse, enchesse a terra e sujeitasse a terra. Isso quer dizer o quê? Que Deus tinha um plano. E nós fazemos parte desse plano. A visão que um casal precisa ter é que nós fazemos parte desse plano. Apocalipse 1, versículo 5, parte B e versículo 6, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso se refere à salvação, não é? A grande obra da redenção. Essa obra que mudou nossas vidas, né? Que trouxe a vida eterna a nós, que nos fez ganhar a vida de Deus. E no versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isso já é parte do seu plano. Ele não somente nos salvou para nos salvar, Ele nos salvou para que pudéssemos levar adiante e cumprir o plano dele para as nossas vidas. E o final do versículo 6 diz assim: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio. Isso é algo prático, isso é algo também que deve permear nossas vidas. A nossa vida como família, a nossa vida como casal deve ter como resultado isso: a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Amados irmãos, nós sabemos que essa economia divina, que esse plano de Deus precisa estar dentro da nossa casa. Amém. Precisa ser parte do nosso viver, porque isso é algo que Deus planejou. Aqui em 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui esse é um versículo bastante interessante, porque fala dos desígnios de Satanás, e esses desígnios de Satanás são os planos de Satanás. Nós não podemos ignorar os planos de Satanás. Se nós ignorarmos, ele pode alcançar vantagem sobre nós. E isso nós não queremos. Porque a nossa vida é para o plano de Deus e não para o plano de Satanás. Nessa noite, nós vamos falar primeiramente
de um lado negativo. Amanhã nós vamos falar de um lado positivo. Por que nós queremos falar as coisas do lado negativo nessa noite? Porque nós precisamos conhecer os planos do inimigo de Deus. Senhor Jesus. Se nós conhecemos os planos do inimigo de Deus, nós vamos então nos precaver, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos nos refugiar no Senhor, e Ele não alcançará vantagem sobre nós. Amém. Eu quero que você seja sincero diante de Deus. Você não precisa tornar nada público, mas é entre você e Deus, entre o casal e Deus, como está a vida familiar de vocês? Satanás tem alcançado vantagem ou não? Essa é uma pergunta muito importante. Nós temos que ser sinceros, honestos conosco mesmo, tá certo? Nós temos dado chance para ele atuar, e o que ele tem feito tem frustrado o plano de Deus para nossas vidas. E o Senhor Jesus, dentro da palavra dele, principalmente falando do final dos tempos, o Senhor mostrou o que iria acontecer. E Mateus 24 é a porção que nós geralmente tomamos como referência sobre as coisas que irão acontecer e estão acontecendo nos tempos finais. Porque no versículo 3, os discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Daí o Senhor começou a falar sobre os sinais, sobre as coisas que iriam acontecer, tudo ligado ao final dos tempos. E é muito importante nós conhecermos essas porções. Por quê? Porque revelam para nós o que nós estamos passando hoje. Nós vemos a confusão nesse mundo, mas segundo a palavra do Senhor, nós vemos o que está correndo por trás do pano. Entendeu? O que está correndo por trás. Você olha, está acontecendo isso, mas existe algo que opera por trás, e nós temos que conhecer o que opera por trás. Por quê? Porque nós precisamos, ao perceber isso, conhecer a grande salvação que Deus tem preparado para nós no final dos tempos. Tá certo? Nós todos falamos que as coisas estão piorando, não é verdade? O mundo, olha a sociedade humana, as situações todas que estão acontecendo, e a grande pergunta é: como será o nosso futuro? Qual será o futuro de nossos filhos? Olha as coisas que estão acontecendo nas escolas, né? Ensinando essa questão de gênero, né? A questão da mudança de sexo, essas coisas. Estão ensinando para os nossos filhos de que sexo você é. Você não precisa definir agora. Um dia você vai definir se você quer ser homem ou mulher. Isso está começando a ser ensinado nas escolas. Você deve perceber: puxa, o que é isso? Como meus filhos vão poder sobreviver a uma situação tão terrível? Sabe? Aí nós vemos a importância da economia de Deus. Aí nós vemos a importância do plano de Deus para as nossas vidas. Mas eu gostaria de ver junto com os irmãos sobre o que está operando hoje e a influência dessas forças do mal que operam hoje, a influência disso em nossas vidas. Porque pelo fato de nós estarmos vivendo nessa sociedade, nesse meio, e essas forças operam, de uma maneira ou de outra, nos influenciam. Por isso nós necessitamos de salvação. Mas nós precisamos ver se nós temos ou não os sintomas da doença. Os irmãos compreendem? Tem aqui irmãos que são médicos que falam: tem determinada doença. Como é que você sabe que você tem essa doença? Pelos sintomas. Você diz assim: eu estou sentindo mal, estou sentindo isso, aquilo dói aqui, dói ali,
Daí o médico ouve e diz assim: você está com esse problema. Então nós precisamos saber, né, hoje, dentre essas forças que operam, quando operam em nós e operam em nossas casas, quais são os sintomas? E aí, em Mateus 24, dentre os sinais que o Senhor Jesus mencionou, temos os sinais do mundo, das nações, sinais de clima, sinais de terremoto, sinais de fome, mas existe um sinal, e é um sinal que nos afeta diretamente. Isso nós já falamos muitas vezes, foi falado em muitas conferências, mas eu gostaria de ressaltar isso. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós sabemos que quando o Senhor falou isso, Ele estava se referindo ao povo de Deus. Por quê? Porque a palavra amor aqui é ágape, amor de Deus. Então o Senhor falou o seguinte: eu quero que vocês saibam de uma coisa: a iniquidade vai se multiplicar e o amor de quase todos se esfriará. Então, esse é um sintoma importante. Esse é o sintoma que o Senhor está olhando. Então, o Senhor olha para duas coisas: tem ou não tem amor? Segundo ponto, qual é a temperatura desse amor? Tá certo? Então, quando a iniquidade opera, afeta diretamente no amor. E pelo fato de afetar o amor se esfria. Senhor. Esse é um ponto que o Senhor dá atenção. Ele nos chama a atenção aqui. Então, o Senhor, como médico, Ele olha para nós assim, e diz assim: Senhor, isso aqui, aquilo, eu disse: peraí, eu não quero saber quanta coisa você está fazendo para mim, o que é isso aqui. Eu quero primeiro saber uma coisa: você tem amor? Eu vou medir a temperatura do seu amor. Eu vou dizer uma coisa: essas duas coisas, o amor e a temperatura do amor, afeta diretamente a nossa vida dentro de casa. Afeta diretamente. Depois eu vou mostrar por quê. Mas esse é o ponto que o Senhor está falando. Eu dou atenção a isso. Eu dou atenção a esses dois sintomas. E isso é tão verdadeiro que nós sabemos que Apocalipse é o último livro da Bíblia, não é? E nós sabemos que o livro do Apocalipse revela os tempos finais. E nessa situação do livro de Apocalipse, nós temos as cartas às igrejas. As cartas às igrejas. Como que surgiram as cartas às igrejas? Surgiram do fato do Senhor caminhar entre os candeeiros, não é verdade? Apocalipse capítulo 1, o Senhor estava caminhando no meio dos candeeiros, estava cuidando dos candeeiros, e depois de ele ter dado essa passada no meio dos candeeiros, ele mandou dizer assim: eu tenho alguma coisa que você tem que escrever, eu vou passar o diagnóstico do que eu vi. Vamos agora aplicar para as nossas famílias. Quando o Senhor caminha no meio das igrejas, quando Ele caminha na igreja, Ele caminha no meio das famílias. Ele olha, Ele está olhando para cada família, e Ele se importa com cada família. Ele dá uma passada e olha cada família, e depois de ter dado a passada, ele diz assim: eu vou ter que escrever uma carta para ele.
Sim. Então existe uma carta para sua família. Amém. E essa carta para sua família é o que nós vamos ver nessa conferência. Amém. Porque o Senhor deseja dar o melhor para nós. Ele deseja dar o melhor para cada família. E preste atenção, na primeira carta à igreja em Éfeso, ele levanta grande problema. Versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Então a primeira coisa que ele levanta é amor. Ele passa no meio das famílias e a primeira coisa que ele quer saber é: nessa família, como está o amor? Tá certo? Esse é o princípio que está aqui na palavra de Deus. O primeiro ponto que ele tocou é assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Essa foi a primeira carta. E a última carta é carta para a igreja em Laodiceia. E o que ele levanta na carta para a igreja em Laodiceia? A temperatura do amor. Senhor. Não é? Ele fala: conheça as suas obras, versículo 15 de Apocalipse 3. Conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só, aqui ele menciona a temperatura. Está vendo? Os mesmos pontos que são mencionados em Mateus 24:12, sobre os tempos finais. Isso mostra, amados irmãos, o quanto o Senhor dá importância a esses dois pontos. Primeiro, como está o amor. Segundo, qual é a temperatura desse amor. Senhor. E aí, o Senhor fala em Mateus 24:12 de uma maneira muito clara: a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. E se nós ouvimos a palavra de Deus e percebemos a importância que o Senhor dá a isso, então, na pergunta para o Senhor para nós é o seguinte: qual é a temperatura do seu amor? Você é quente, morno ou frio? Qual é a temperatura do seu amor? Se o amor está esquentando ou está esfriando? Se o amor está se esfriando, é porque a iniquidade está operando. Sabe, amados irmãos, isso aí para nós é um alerta. Um alarme está soando, de que a iniquidade está operando em mim. Então, vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse versículo diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A palavra de Deus diz de uma maneira muito clara para nós que o mistério da iniquidade já opera. Significa que está atuando. Mas atua de uma maneira oculta, por isso que é mistério. Atua de uma maneira escondida, a gente nem percebe, mas está atuando. E quando atua,
nós começamos a ter os sintomas. Nós precisamos compreender que essa questão da iniquidade vai contra Deus. Porque, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4 dizem o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou é objeto de culto, ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você pode ver esse mistério da iniquidade por trás, no fundo, ele vai contra Deus. Não somente contra Deus, ele põe algo no lugar de Deus. Tá certo? Aqui diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, quando esse mistério da iniquidade opera, ele vai operando contra Deus e se colocando no lugar de Deus. Esta é uma visão que nós precisamos ter de como esse mistério opera. Agora, amados irmãos, nós vamos ver uma série de definições na Bíblia sobre a questão do pecado. Nós sabemos que a iniquidade é o pior pecado que existe. Nós já havíamos falado no passado, nas conferências, muitos irmãos têm dado a palavra, mostrando que o significado de iniquidade é anomia, sem lei, perda total da referência, não é isso? Os irmãos se lembram, né? Você não tem mais. Agora, nós vamos ver uma série de pontos que mostram como que essa iniquidade opera. Primeiro, existem dentro do grego várias palavras que são traduzidas como pecado no Novo Testamento. Algumas vezes não são traduzidas como pecado, mas algo intimamente ligado ao pecado, tá? Então, essas palavras mostram a ação da iniquidade e o que isso gera. Tá? A primeira palavra que nós queremos falar é a palavra amárquia, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu quero que os irmãos realmente tomem nota disso, porque isso é uma coisa muito importante. Os irmãos, nós precisamos perceber se isso está acontecendo conosco e se está acontecendo em nossa casa, em nossa família. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra, pecado, é amárquia. E qual é o significado dessa palavra pecado no grego? É perder o alvo. Perder o alvo. Então, quando a iniquidade opera, amados irmãos, um dos primeiros sintomas é que nós perdemos o alvo. Aqui, Hebreus 12 fala de uma carreira, de uma corrida. Fala que temos que rodear-nos tão grande nuvem testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, o pecado
que tenazmente nos assistia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, numa carreira, o alvo é importante. Eu tenho que saber por que eu estou correndo e para onde estou correndo. Mas, que o inimigo de Deus faz? O que essa iniquidade faz? Faz com que a gente perca o alvo. Aí vem a primeira pergunta: qual é o meu alvo de verdade? Não vamos responder de maneira doutrinária, porque se eu perguntar qual é esse alvo, eu sei que todo mundo vai falar: Cristo é a igreja, né? É a economia de Deus, é o reino de Deus. Eu sei que todos vão responder isso aí. Mas você sabe hoje por que você está correndo? Agora, não só você e seu cônjuge, vocês dois estão correndo para o mesmo alvo? Ou estão correndo para alvos diferentes? Se estiverem correndo para alvos diferentes, e pelo menos um ser o alvo certo, ainda vai lá. O problema é que muitas vezes o que acontece é que os dois estão correndo para alvos que não são o alvo de Deus. Porque ainda correm para alvos diferentes, vivem brigando. Briga dia e noite. Porque tem alvos diferentes e nenhum dos dois alvos é correto. São alvos que há mistério da iniquidade, que é essa força operante do mal produzido. Preste atenção. Aqui fala de uma carreira e que devemos nos desembaraçar de todo peso. Peso é aquilo que nos faz perder a velocidade. E pecado aqui fala daquilo que nos faz perder o alvo. Então preste atenção, irmãos. Perder velocidade e perder o alvo. Eu vou dizer uma coisa. Quando o Senhor falou que a iniquidade iria se multiplicar e o amor de quase todos se esfriaria, essa palavra quase todos é uma palavra que realmente nos preocupa e me preocupa. Por que me preocupa? Porque eu corro perigo de estar nesse quase todos. Não é? O Senhor disse quase todos. Mesma coisa, se o Senhor aparecesse aqui e falasse assim: dessa sala só 10 vão entrar no reino. Você não faria pergunta? Será que eu faço parte dos 10 ou não? Você faria ou não essa pergunta? Ou você teria? O Senhor disse: o amor de quase todos esfriaria. Então tem que ficar preocupado, não é? Eu tenho que me cuidar para não ser parte desse quase todos. Então, primeira grande pergunta: qual é o seu alvo? Porque quando esse mistério da iniquidade começar a operar, vai fazer você perder o alvo, vai mudar o seu alvo. Mas imagina um casal, os dois terem o mesmo alvo, e esse alvo é o alvo de Deus. Ó Senhor. O seu alvo é a sua economia, porque você faz de tudo para alcançar esse alvo, não é? Você faz de tudo para alcançar esse alvo. Esse alvo, seu alvo é a sua economia.
você pensa nisso dia e noite. Então, preste atenção a essa pergunta: qual é seu alvo? Se você perder o alvo, seu amor vai esfriar. Porque você não vive mais para aquilo. Você vive para outra coisa. Segundo ponto está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Essa palavra derrota é também uma palavra ligada ao pecado. E qual é o significado dessa palavra? Você aceitar por menos o que você deveria receber no todo. Significa o seguinte: está preparado para você 100. Você fica contente com 30. Você diminui. Você fica contente com menos em relação àquilo que estava preparado para você. Os irmãos compreenderam o que eu quero dizer? Deus preparou 100 para você. Você fica contente com 30. Isso é pecado. Isso é ação da iniquidade. Por quê? Porque você perdeu o gosto. Você perdeu o amor por isso. Tem 100. 30 tá bom. 30 tá bom. Quem disse que 30 tá bom? Senhor Jesus. Se Deus preparou 100, 100 é que tá bom. Amém. E não 30 tá bom. Eu tenho que saber o que Deus preparou para mim. E não ficar contente com o que eu acho que tá bom. O que Deus tem preparado para a sua família? Você crê que Deus tem preparado 100 para a sua família? Amém. Crê? Amém. Então desses 100, quanto você está recebendo? Quanto você está recebendo? E que você está fazendo para receber os 100? Eu tenho recebido 20 a vida inteira, eu vou ficar recebendo 20 para o resto da vida. E nos contentamos com um pouco, quando Deus tem muito para nos dar. Oh, Senhor. Está vendo? Irmãos, esse tipo de sentimento. E à medida que eu vou falando, os irmãos vão começar a fazer já conexão. Economia divina. Plano de Deus para mim. O plano de Deus para a minha casa. Qual é o alvo da minha casa? Qual é o alvo da minha família? Qual é meu alvo? Qual é o alvo da minha esposa? Qual é o alvo dos meus filhos? E ainda mais, o que Deus tem para mim. Eu estou já contente com o pouco que eu recebi e eu fico parado? Ou eu busco, ou eu corro? Quando
nós nos contentamos com esse pouco, é sinal de que a iniquidade já está operando em nós. Encontrou lugar em nós. Encontrou lugar dentro da nossa casa. Terceiro ponto, Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu estou falando dos versículos que contêm essas palavras gregas que têm esse significado. Os irmãos compreenderam? Sim. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui fala remissão dos pecados. A palavra grega aqui é paratona. Paratoma significa o quê? Cair quando deveria estar em pé. Cair quando deveria estar em pé. Sabe, esse sintoma é um sintoma terrível. Por quê? Porque eu caio, eu já não tenho mais sentimento nenhum. Em mim não há o sentimento de que eu preciso me levantar. Não tenho sentimento de reação. Caio, acabou. Oh, Senhor Jesus. Eu não tenho sentimento, eu não posso cair. Eu tenho que ficar em pé. Eu perco esse sentimento. Caio. Depois me levanto. Cuidado, você vai cair. E daí? E daí? Nós temos aquele sentimento de eu preciso estar em pé? Ou para nós cair já é algo tão comum do nosso dia a dia que não faz diferença nenhuma para mim Oh, Senhor. estar em pé ou cair. O que é isso? A iniquidade está operando. Nós temos essa percepção? Nós nos importamos realmente com isso? Próximo, Hebreus capítulo 9, versículo 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pecado aqui é pecado por ignorância. Ser ignorante quando deveria saber. O que isso quer dizer? Significa o quê? Eu errei. Eu errei por ignorância, porque eu não sabia. Mas vem o outro lado da pergunta: é o que eu estou fazendo para saber? Ou eu me contento com a ignorância? Os irmãos compreendem? Eu posso errar por ignorância, mas o que eu estou fazendo para mudar essa situação? Eu quero saber. Errei, ofendi a Deus. Eu não sabia. Ok. O que nós estamos fazendo para conhecer mais a vontade de Deus?
Isso é algo diretamente ligado à leitura da Bíblia. Diretamente ligado à leitura da Bíblia. O quanto nós queremos saber o que está no coração de Deus, o quanto nós queremos saber o que Deus quer falar conosco, o quanto nós queremos saber e conhecer a vontade de Deus. Isso é medido o quanto nós amamos e buscamos a palavra de Deus. Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia e buscar isso, é um sinal de que eu me contento com a minha ignorância. Eu não me importo com o que Deus gosta ou não gosta. Se Ele quer que Ele fale comigo, eu não vou procurar saber. O quanto nós buscamos a vontade de Deus e a palavra de Deus. O quanto a minha família quer conhecer a palavra de Deus. O quanto a minha família deseja ficar em pé. O quanto a minha família deseja ganhar tudo que Deus tem para dar. O quanto a minha família corre para o alvo estabelecido por Deus. Quando a iniquidade opera, esses sintomas aparecem. Se você ama, você busca, não é? Você ama uma pessoa. Geralmente assim, quando estão namorando, daí os dois estão ali, né? Eu não gosto disso. Tá bom então, querida, tá bom, querida, eu não vou fazer mais isso. Depois que casou, o negócio muitas vezes muda. Eu não gosto disso aqui. Mas eu gosto, e daí? Onde é que foi aquele querido, querida? Onde é que foi? Olha só. Então é o seguinte: você se importa com Deus? Senhor. O Senhor disse: o amor de quase todos vai se esfriar. Em outras palavras, o Senhor está falando para nós aqui: a maior parte de vocês não vai se importar mais comigo, não vai mais me amar. Se o Senhor Jesus estivesse aqui em pé falando isso aqui, qual seria a nossa reação? O Senhor falou em Mateus 24:12. E qual é a nossa reação? Nós não podemos ignorar essas palavras. Quando ele andou no meio das igrejas, na primeira carta ele falou: você abandonou o amor. E na última carta falou sobre a temperatura. Como está a nossa família? Vou dizer uma coisa, amados irmãos. À medida que a gente vai tocando nesses pontos, nós vemos a importância da economia divina em nosso lar. As coisas têm que mudar. Amém. Você não tem esse sentimento? Amém. As coisas têm que mudar. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. O Senhor está triste. Mais um ponto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 6. Melhor, vou ler do versículos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa palavra desobediência é ligada ao pecado, ligada à ação da iniquidade. A palavra grega é parakoe. Significa o quê? Recusar-se a ouvir e dar atenção à palavra de Deus. É assim, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Eu me recuso a dar atenção à palavra de Deus. Essa já é uma atitude de afronta. Eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Eu não quero dar atenção. Daí nós perdemos o desejo de conhecer as coisas de Deus, de buscar as coisas de Deus. Deus tem uma palavra para você, não quero ouvir. Minha vida é para outra coisa. Temos ainda mais um ponto que é Hebreus capítulo 2, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Essa palavra transgressão é ligada ao pecado. O que significa transgressão? É cruzar, a palavra grega é parabasis, é cruzar intencionalmente o limite. O Senhor diz assim: você não pode ultrapassar essa linha, você não pode passar para esse lado. Eu vou passar. Intencionalmente. Intencionalmente. Eu sei que eu não devo fazer, mas eu vou fazer. Quantas vezes nós fazemos isso? E por último, pior de todas, que é a iniquidade, que está em Mateus 24:12. Em grego, anomia significa sem lei, sem limite, sem referência. Qual é o perigo da iniquidade? Na hora que você diz assim, você não pode passar para esse lado, você tira a linha, você vai para onde você quiser e já não sente mais nada. Nos outros, talvez, você tivesse um problema de consciência, porque ainda tinha alguma referência, mas na hora que a referência é tirada, você já não sente nada. Você faz a pior das coisas. Para mim está tudo bem. Então, preste atenção. A primeira força operante do mal é o mistério da iniquidade. O que o mistério da iniquidade vai fazer? Vai, passo a passo, de acordo com o que nós falamos aqui, tirar sua referência. Tirar referência da nossa casa. Tirar a referência no nosso relacionamento.
questão de perder o alvo no casamento, a questão de não fazer questão de receber a plenitude que o casamento tem para nós, dado por Deus. A questão de nós errarmos um para com o outro e não se importar mais, um ferir o outro. E a importância de não querer mais saber o que o outro pensa. Somente sabe o que tem para si. Você não quer mais saber o que o outro pensa, o que o outro gosta. Recusar-se a ouvir o outro e dar atenção ao outro, ao cônjuge. Provocar intencionalmente o cônjuge. E no final, perder totalmente o sentimento. Senhor Jesus. São consequências desses princípios que nós falamos aqui. Princípios do pecado. Resultado da ação do mistério da iniquidade. Tirando toda referência fundamentado no falar de Deus, na palavra de Deus. Isso é a ação do final dos tempos, amados casais. O Senhor disse ali, o mistério da iniquidade já opera. Só isso, pior é que esse aqui é só um deles. Agora, nós vamos dar uma olhada à segunda força operante do mal. Você diz assim, Miguel, o negócio está feio. Tá mesmo. Mas nós temos salvação, né? Amém. Isso que é bom. Nós temos salvação. Hoje eu estou pintando o quadro para todo mundo ficar desesperado. É verdade. Todo mundo tem que ficar desesperado. O Senhor me salva. Me salva dessa era. E o Senhor vai salvar. Amém. Agora seja o Senhor. Mas nós precisamos saber o que está operando por aí. É verdade. O que Ele faz em nós. Você já conseguiu identificar algum desses sintomas na sua vida e na sua família? Conseguiu ou não? Então, diz assim, eu preciso de salvação. Nossa família precisa de salvação. Amém. Tem jeito, tem jeito. Amém. Amém? Bom, nós vamos ver primeiro. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, está operando. Senhor Jesus. Bom, agora vamos dar uma olhada. Você pode ver o que é esse espírito do anticristo e o que esse espírito do anticristo faz. Vamos dar uma olhada agora. 1 João capítulo 2, versículo 20.
1 João 2,20 diz: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção nos ensina respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nós podemos ver, amados irmãos, que nessa porção que fala do anticristo de uma maneira bastante clara, João logo fala a respeito de unção. O que significa Cristo? Cristo significa ungido. O que é unção? Unção no grego é crisma. O anticristo é o que vai contra o ungido, é aquele que vai contra a unção. Eu quero fazer a seguinte pergunta, amados casais: a unção é ou não é importante? É ou não é importante? Precisamos ou não precisamos da unção? Ok. Sabe o que o espírito do anticristo faz? Ele procura anular a unção em nosso interior. A unção é diretamente ligada ao espírito. Como o anticristo, esse espírito do anticristo age? Fazendo com que você não use o seu espírito. Se você não usa o seu espírito, a unção não tem como operar. Porque você não dá valor, você não ouve. Em Daniel 11, Daniel 11, aliás, antes vamos ver primeiro Daniel 8, versículo 11. Diz assim, falando sobre a ação do anticristo em pessoa: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora, Daniel, capítulo 11, versículo 31. Diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O que é esse sacrifício diário? Vamos dar uma olhada em Êxodo 29. Versículos 38 a 42. Isso é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação
perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Eu, Jesus, para falar contigo ali. O sacrifício diário é a comunhão diária com o Senhor. Que o espírito do anticristo faz? Tirar a nossa comunhão diária com o Senhor. Isso acontece, irmãos, porque tirando a nossa comunhão diária com o Senhor, como nós vamos nos fortalecer no Espírito? E aí o Espírito do anticristo tirando, anulando a unção é referência interior de Deus. Então, olha só essa coisa. O mistério da iniquidade tira de nós a palavra que é referência exterior. E o espírito do anticristo procura anular a unção que é referência interior. Amados irmãos, você perdendo referência exterior e interior, qual será o seu futuro? E como ele faz isso? Tirando o sacrifício diário. Tirando a sua comunhão diária com o Senhor. Você dá valor à comunhão diária com o Senhor ou não? Sem comunhão diária, não tem referência. Daí ele pode, se nós perdermos a nossa comunhão com o Senhor, ele pode fazer o que quiser. Em nossa casa, o inimigo de Deus vai fazer a festa. Por quê? Porque no nosso relacionamento já não haverá a referência interior. Aquele sentimento diz: não é assim. Não trate assim o seu cônjuge. Não fale dessa maneira. O que você está fazendo? É um santo governo. É verdade. Agora eu não tenho comunhão com Deus. Eu faço o que eu quero. Eu tomo o lugar de Deus. Não é? Nós vimos a iniquidade operando contra Deus e tomando o lugar de Deus. Yeah. Na casa tem uma sacrifício diário. Eu quero ler. Vamos ler juntos. Salmo 92. Versículos bonitos. Bem, Salmo 92, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vamos lá. Bom é ter graças ao Senhor e cantar louvor ao teu nome, ó Deus. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aqui está o viver de alguém que tem sacrifício. Amém. E a comunhão com o Senhor. Ele não amanhã a misericórdia do Senhor e durante as noites a fidelidade do Senhor. Está vendo? Não é maravilhoso? Mas o que o Espírito do Anticristo vai fazer? Cortar. Se a sua comunhão diária com o Senhor não existe, se não existe a comunhão diária na sua casa,
o inimigo vai continuar fazendo a festa. Daí você deixa o mistério da iniquidade operar e deixa o espírito do anticristo operar. O que a gente vai esperar desse resultado? Precisamos ir diante do Senhor. Precisamos ter a revelação da economia. Tem mais ainda um ponto, mais alguns acessórios, mas por causa do tempo nós vamos continuar amanhã, tá bem? Vamos. Com essa porção que foi falada hoje, eu creio que Deus se diz para nós. Amém. Há um caminho. Deus vai preparar para nós um caminho. Então, nós precisamos saber, precisamos ou não desse remédio? Sim. Se precisamos desse remédio, nós estamos dando, Senhor, me cura, me salva, opera em mim, porque eu tenho que ir lá. As coisas têm que mudar. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.